Eis uma abertura poderosa, emocional e que desperta a curiosidade para a sua história. Numa base naval tranquila, um humilde funcionário da limpeza empurrava o seu carrinho por corredores que ecoavam com o orgulho de uniformes e patentes. Ninguém olhava para ele duas vezes, exceto uma menina que lhe segurava a mão e o chamava de pai. Uma tarde, um orgulhoso almirante fuzileiro troçou dele em frente a todo o refeitório da base, rindo enquanto perguntava: "Qual é o teu indicativo, homem da limpeza?" Ninguém esperava que o homem silencioso respondesse. Ninguém imaginava a verdade por trás do seu sorriso calmo. Mas quando ele finalmente falou, toda a base congelou e uma lenda regressou à luz. Antes de começarmos esta jornada emocional de honra, paternidade e redenção, se histórias sobre bondade, força e segundas oportunidades tocam o seu coração, certifique-se de subscrever o nosso canal para nunca mais perder um conto como este. Obrigado por estar aqui. Agora, vamos começar. Se desejar, também posso escrever um outro de encerramento, uma sondagem para a comunidade e citações para a miniatura. A manhã em Portimão trazia consigo uma quietude particular, a respiração calma antes de as botas de aço embaterem no cimento. Antes de o ar salgado do oceano se misturar com o combustível dos jatos e a disciplina na base naval de Portimão, a grandeza percorria os corredores em sapatos polidos e uniformes brancos impecáveis. A reputação significava tudo aqui. E, no entanto, havia um homem que percorria estes corredores sem patente, sem cerimónia, sem que ninguém lhe oferecesse uma continência, apenas olhares, risos abafados ou, pior, indiferença. António Silva passava uma esfregona pelo corredor polido, com as mangas arregaçadas até aos antebraços, revelando mãos que não correspondiam ao seu papel. Estas não eram mãos nascidas para o trabalho de limpeza. Foram moldadas por tempestades, por cabos de aço açoitados pelo vento, por água salgada e perigo e decisões implacáveis. Fortes, com cicatrizes, silenciosas. O seu longo cabelo castanho tocava-lhe no colarinho. A sua camisa de trabalho verde, desbotada e humilde, caía solta sobre ombros largos, ganhos com décadas de dedicação. As suas botas não eram regulamentares, apenas práticas. Funcionais, silenciosas. Ele trabalhava metodicamente. Esfregona, enxaguar, esfregona. Nenhum movimento desperdiçado. O tipo de precisão que apenas um homem outrora treinado para sobreviver ao impossível levaria para cada tarefa mundana. Mas ninguém aqui sabia disso. Ou assim todos pensavam. Um par de jovens cadetes fuzileiros passou por ele, a rir. Meu, ele está aqui outra vez. Pensarias que a marinha já teria um robô de limpeza. Pois. O outro bufou. Ou pelo menos alguém mais novo. O homem parece que saiu de uma cabana na montanha. António continuou a limpar, nem um músculo se contraiu. Aprender há muito tempo que, quando se sabe quem realmente se é, não é preciso prová-lo. Uma voz cortou o corredor, nítida e imponente. Olhos em frente. Marche. Os cadetes endireitaram-se imediatamente. Uma mulher num uniforme branco imaculado passou por eles, a almirante Sandra Marques. Postura elegante e firme, cabelo escuro perfeitamente preso debaixo da sua cobertura. Ela caminhava com uma autoridade afiada por anos a postar-se entre a crise e o comando. Por um segundo, os seus olhos desviaram-se para António, notando a postura, a disciplina silenciosa, a forma como ele se movia como alguém que outrora liderou homens e caminhou em campos de batalha em vez de corredores como uma esfregona. Algo não se encaixava. Ela olhou novamente, intrigada. Depois, o dever puxou-a para a frente. António continuou a limpar. Chegou ao fim do corredor exatamente quando pequenos passos ecoaram atrás de si. Pai. Um borrão de cabelo loiro e sol embateu suavemente no seu lado. Mariana Silva, 8 anos, mochila a saltar, sorriso brilhante o suficiente para aquecer toda a base. O rosto de António mudou instantaneamente, suavizando-se como gelo derretido pela luz do sol da primavera. Aí estás tu, querida. Ela abraçou-o com força. Ele baixou-se à sua altura, colocando uma mecha de cabelo solta atrás da sua orelha. Os olhos de Mariana brilhavam de curiosidade. Ela tinha sempre perguntas, via sempre mais do que o mundo esperava de uma criança. Posso comer contigo hoje? Perguntou ela, balançando a mochila de forma brincalhona. Claro que sim, disse ele, com a voz baixa e quente. Fiz sanduíches. Ela arfou dramaticamente. Tiraste a côdea. Ofendes-me? Brincou ele suavemente. Quando é que alguma vez me esqueci do protocolo de remoção de códias? Ela riu-se. O riso deles parecia deslocado no corredor militar estoico, como o sol a romper através de nuvens de tempestade. Enquanto caminhavam em direção à área de refeições, ela tagarelava sobre a escola, sobre o seu desenho de um farol, sobre como a professora disse que ela tinha um coração muito corajoso.
António ouvia mesmo, acenando com pequenos sorrisos de orgulho. Um pai que carregava a sua guerra em silêncio, mas que vestia o seu amor em voz alta. No refeitório da base, os uniformes enchiam as mesas. O ruído rolava como uma maré de talheres de metal, passos de botas, risos, tensão, orgulho. António e Mariana sentaram-se numa mesa de canto, perto do fundo. Uma vida nas sombras, nas margens do mundo, despercebida. Ele desembrulhou 2 almoços simples, sanduíches mistas, fatias de maçã e pequenos recipientes de tupperware. Nada de luxuoso, mas feito com devoção. Mariana deu uma dentada, com as bochechas a inchar. Esta é a melhor sanduíche alguma vez feita na história da humanidade. António riu-se. Vou alertar o museu. A algumas mesas de distância, 2 jovens marinheiros observavam-no, a sussurrar. É o tipo da limpeza. Sim, esquisito. Está sempre tão calmo. Provavelmente está habituado a limpar sanitas na prisão. Outro riso abafado. António não respondeu. Ele nunca o fazia. Em vez disso, colocou gentilmente um guardanapo debaixo do copo de sumo de Mariana para que não pingasse na sua camisola. Essa era a batalha que lhe importava agora, manter o mundo dela limpo, seguro, sem cicatrizes. Do outro lado da sala, a almirante Sandra Marques entrou, perscrutando a área enquanto falava com os seus assessores. O seu olhar pousou novamente em António, desta vez com a criança ao seu lado. Era raro ver suavidade na base. Mais raro ainda era vê-la irradiar de um homem que, de resto, parecia esculpido em tempestades silenciosas. Havia algo na sua postura, humilde mas enraizada, de alguém que se curvava à vida por escolha, não por derrota. Os seus oficiais falavam, mas ela já não estava a ouvir. Mariana acenou-lhe de repente, alegre, inocente. Sandra piscou, apanhada de surpresa, e depois acenou com um pequeno e educado aceno de cabeça. António reparou, fez um subtil aceno de reconhecimento, respeitoso, neutro. Sandra continuou a andar, perturbada pelo momento de uma forma que não conseguia explicar. Um grupo diferente entrou a seguir, mais barulhento, mais ousado. O almirante Rui Rebelo, com medalhas a brilhar orgulhosamente no peito, flanqueado por oficiais subalternos que se esforçavam demasiado para impressionar. Ele fazia sempre uma entrada. O poder não só importava para ele, tinha de ser exibido. Os seus olhos pousaram em António e um divertimento curvou-lhe os lábios. Olhem para este lugar. A melhor base naval do país. E, aparentemente, estamos a contratar homens da limpeza selvagens agora. Mais risos. Mariana olhou para cima, confusa. António simplesmente colocou uma mão gentil nas suas costas. Tranquilização em vez de defesa. Ele não olhou para Rebelo. Não precisava. Sandra, a observar do outro lado da sala, exalou subtilmente, a irritação a crescer no seu peito. Acenou com a cabeça para António, para a arrogância de um homem que acreditava que a patente média o valor. Rebelo continuou pela fila do refeitório, o ego a liderar, a comitiva a seguir. Para ele, António nem sequer valia um segundo olhar. Mas o silêncio de António não era fraqueza. Era aço envolto em humildade. E naquele refeitório cheio de patentes e poder, ninguém sabia que o homem mais silencioso na sala tinha sido outrora o indicativo mais temido em todos os oceanos. Ninguém sabia que debaixo do pai gentil, da esfregona, dos passos humildes, dormia uma lenda. E as lendas não rugem. Elas esperam. O dia chegaria em que o silêncio se quebraria. Mas não hoje. Hoje era para sanduíches sem côdea e o riso de uma menina e para uma almirante da marinha que não conseguia afastar a sensação de que tinha acabado de testemunhar algo muito mais importante do que um uniforme ou uma patente. Algo real, algo poderoso, algo quase sagrado. A luz do sol da tarde derramava-se sobre o parque infantil da base, estendendo longas sombras de baloiços e barras de macacos pelo pátio de cimento. As crianças gritavam, perseguiam-se, agarravam-se a estruturas de escalada em forma de submarinos e helicópteros. Pais da marinha, a maioria de uniforme, observavam de bancos alinhados com precisão militar. E depois havia António. Ele estava um pouco afastado dos outros, encostado a uma árvore, lancheira numa mão, postura calma como o oceano depois de uma tempestade. Mariana balançava alto, as pernas a chutar o ar, o cabelo loiro a voar atrás dela como um estandarte de alegria. As suas gargalhadas elevavam-se acima do ruído. Juventude pura e sem filtros num lugar construído sobre disciplina e sacrifício. Um par de mães da marinha sussurrava nas proximidades. Aquela é a filha do homem da limpeza, certo? É uma querida. Ele parece rude. Provavelmente uma dispensa desonrosa ou algo assim. Quem fica aqui a fazer trabalho de limpeza, se não?
António ouviu cada palavra. As suas costas não se endireitaram. A sua expressão não se quebrou. Anos de treino o tinham forjado em aço. Nenhum rumor conseguia penetrá-lo. Mas algo nos seus olhos cintilou. Um breve fantasma de tempestades passadas. Mariana correu para ele, de repente, com as bochechas curadas, sem fôlego de tanto brincar. Pai, adivinha? Ganhei a todos na apanhada. Até aos rapazes grandes. Ela estufou o peito com orgulho. António ajoelhou-se ao seu nível, tirando uma folha do seu cabelo. Essa é a minha menina, murmurou ele. Rápida como o vento. Um rapaz novo aproximou-se, filho de um militar da Marinha, talvez com 10 anos, a usar um casaco de voo em miniatura. O meu pai disse que ele é comandante, afirmou o rapaz corajosamente. O que é que o senhor fez na Marinha, senhor? Silva. O meu pai disse, só os fracassados acabam a limpar. O silêncio caiu como um alfinete. Um par de adultos olhou, à espera de ver se o funcionário da limpeza silencioso finalmente reagiria. Os pequenos punhos de Mariana cerraram-se, o seu rosto a curar de raiva protetora. Não fales assim com o meu pai, disse ela bruscamente. António colocou uma mão firme no seu ombro, não para conter o seu espírito, mas para lhe ensinar o controlo. Está tudo bem, disse ele calmamente. Depois, para o rapaz, ofereceu um sorriso gentil. Fiz o que precisava de fazer. Servi onde me pediram. Agora faço isto. E é o suficiente. O rapaz franziu a testa, confuso. As crianças não estavam habituadas à humildade. Não há do tipo real. Ele recuou em direção ao parque infantil, a processar a estranha dignidade daquela resposta. Mariana puxou a manga de António, a voz pequena mas feroz. Pai, por que é que eles não sabem? Por que é que ninguém sabe quem tu eras? Aí estava ela, aquela centelha curiosa. As crianças sentiam as coisas. Os adultos ignoravam. Ela ainda não compreendia patentes ou medalhas ou indicativos, mas compreendia o seu pai, a sua força silenciosa, a sua profundidade insondável. E ela perguntava-se, por que é que o resto do mundo não conseguia ver? António olhou para ela, aqueles olhos cansados a suavizarem-se da forma como os glaciares se suavizam sob o degelo da primavera. Querida, sussurrou ele, acariciando-lhe a bochecha com as costas da mão. Ninguém precisa de saber. Mas tu eras alguém, insistiu ela, franzindo as sobrancelhas. Ajudaste pessoas. Foste corajoso. Por que escondê-lo? António exalou lentamente. O tipo de respiração esculpida por memórias, algumas demasiado pesadas para ouvidos gentis. Eu ainda sou alguém, disse ele suavemente. Apenas não da forma como eles medem aqui. O rosto de Mariana contraiu-se com inocência e confusão. Mas eles olham para ti como se fosses. Como se não fosses ninguém. Eu não gosto disso. Ele tocou-lhe suavemente no nariz. Tu sabes a verdade, murmurou ele. Isso é o suficiente para mim. Às vezes, o mundo vê uniformes, medalhas, coisas brilhantes. Mas eu não preciso que ninguém me aplauda. Só preciso que sorrias assim. Os olhos dela brilharam. Ela atirou os braços ao redor do seu pescoço, apertando com força. Eu sorrio sempre para ti. Sem o saberem, a almirante Sandra Marques estava a uma curta distância, despercebida, a princípio, com uma chávena de café na mão, a agenda debaixo do braço, o dever gravado na sua postura. Ela não tinha a intenção de ouvir, mas ouviu. Algo no seu peito apertou. Ela observou António não como uma oficial a avaliar um subordinado, mas como uma mulher a testemunhar um pai a escolher a graça em vez do orgulho. Havia uma força e humildade que as medalhas não podiam ensinar. Uma firmeza rara num mundo obcecado por patentes e reputação. O seu assessor aproximou-se. Senhora, briefing em 10 minutos. Sandra acenou distantemente, os olhos ainda no pai e na filha. Havia algo de familiar nele. Não o seu rosto, mas o comando silencioso tecido em cada respiração sua. A forma como ele se movia com um controle que gritava disciplina, não derrota. O seu assessor seguiu o seu olhar. Aquele tipo da limpeza. Diz que ele só precisava de um emprego. Nunca subiu de patente. Provavelmente. Sandra levantou ligeiramente a mão, um gesto subtil, afiado como uma navalha. Isso é tudo. O seu assessor engoliu em seco e ficou em silêncio. Sandra não julgava por rumores. Julgava pela presença. E António tinha uma presença que não se encaixava no rótulo de funcionário da limpeza.
Ela ainda não conseguia nomeá-la, mas puxava por ela como uma maré puxa pelo casco de um navio. Enquanto Mariana corria de volta para brincar, Sandra aproximou-se silenciosamente. António endireitou-se, por instinto, não por deferência. Ele acenou respeitosamente. Boa tarde, Sr. Almirante, disse ele, com a voz calma, não intimidada. A maioria dos civis tropeçava à sua frente. Muitos homens de uniforme também o faziam, mas ele não. Não havia arrogância, apenas firmeza. Tarde, Sr. Silva. Os seus olhos desviaram-se brevemente para Mariana. A sua filha. Ela tem espírito. O lábio de António contraiu-se no meio sorriso suave. Isso ela herdou da mãe. O peito de Sandra apertou novamente, a empatia a brilhar nas suas feições. Ela reconheceu a sombra nos olhos dele, a perda. O tipo que tempera uma alma, tornando-a ao mesmo tempo mais afiada e mais gentil. O senhor comporta-se de forma diferente, disse ela sem se aperceber da vulnerabilidade no seu tom. Não como a maioria dos homens que limpam chãos. Ele simplesmente acenou. A vida tem estações diferentes. Esta é a minha. Não era falsa humildade. Era aceitação. E isso surpreendeu-a mais do que qualquer segredo poderia. Por um batimento cardíaco, o silêncio estendeu-se entre eles, não constrangedor, mas pesado com verdades não ditas. Nenhum dos dois estava pronto para as tocar. Então, o seu rádio crepitou. O dever chamava. Espero que a sua estação seja pacífica, disse ela em voz baixa, quase sinceramente. Ele fez um pequeno aceno. Obrigado, senhora. Ao afastar-se, deu por si perturbada. Por que é que as palavras de um funcionário da limpeza deveriam assentar como um peso no seu peito? E por que é que de repente sentiu que tinha vislumbrado um homem que outrora esteve num uniforme muito diferente, quando o mundo se curvava a ele? Mariana correu de volta, sem fôlego outra vez. Pai, não lhe disseste quem eras? António observou a figura de Sandra afastar-se, a voz firme, suave como uma oração. Ela não precisava de saber, sussurrou ele. Ainda não. Mariana franziu a testa. Mas alguém devia. Ele colocou o braço sobre os ombros dela, guiando-a para casa. Se a verdade importa, murmurou ele, ela encontra o seu próprio caminho. E atrás deles, a almirante Sandra Marques parou mais uma vez, a mão a descansar num corrimão, as sobrancelhas franzidas naquela realização silenciosa e poderosa. Alguns homens não se escondem. Algumas lendas simplesmente descansam. E as lendas que descansam não são esquecidas, apenas esperam pelo momento certo para se erguerem. Na manhã seguinte, a base acordou cedo, como sempre. A alvorada ecoou pelo complexo. No entanto, o céu ainda tinha o azul suave e magoado da madrugada. Portas de aço bateram, botas soaram. O ritmo da vida militar batia forte. António Silva passou silenciosamente por tudo aquilo, empurrando o seu carrinho de provisões por um longo corredor administrativo, o balde da esfregona a ranger suavemente. Ninguém lhe fez a continência, mas ele caminhava com a mesma postura daqueles que o faziam, direito, comedido, consciente. As luzes do teto piscaram ao acender, refletindo-se em chãos brilhantes que não tinham marcas, graças ao seu trabalho matinal diário. Ele preferia esta hora, antes do barulho, antes dos olhares. A paz tornara-se o seu santuário, não a ausência de som, mas a ausência de julgamento. Mas a paz raramente dura muito em lugares humanos. Enquanto o seu carrinho passava pela ala de treino dos fuzileiros, o riso ecoou do balneário, agudo, cortante. Ele reconheceu o tom imediatamente. Homens jovens, não provados, desesperados por afirmar uma patente onde ainda não existia nenhuma. O gajo pensa que é da realeza da marinha, bufou uma voz. Ele limpa o chão como se estivesse a dirigir uma orquestra. Outra voz interveio. Talvez tenha sido expulso. Provavelmente fez uma grande asneira. Ou chumbou no curso, acrescentou alguém. Parece do tipo que não aguentaria uma verdadeira semana infernal. Mais risos, altos, ásperos, alimentados pela insegurança escondida sob a bravata. António continuou a empurrar o seu carrinho. O seu rosto estava calmo, mas no seu peito, uma memória pulsava silenciosamente. Homens a ofegar no surf gelado, areia incrustada em cada poro. Ondas a bater nos corpos até que apenas a vontade permanecesse. A semana infernal não foi onde ele quebrou. Foi onde aprendeu que a sua resistência podia quebrar o mundo. Ele passou sem uma palavra. Mas alguém lá dentro notou o silêncio. Um jovem cadete fuzileiro, de ombros largos, cabelo rapado, ainda a cheirar à academia. O seu riso parou quando avistou o antebraço de António, quando o funcionário da limpeza ajustou a manga.
Uma cicatriz curvava-se ali, profunda, irregular, inequivocamente nascida do metal e do fogo. Não de desajeitamento ou má sorte. Não um acidente, um beijo do campo de batalha, ganho, não escolhido. A expressão do cadete mudou, não compreendendo totalmente, mas sentindo, como se reconhecesse um predador pelo canto do olho sem ver as suas presas. António acenou-lhe uma vez, um reconhecimento silencioso. Respeito dado, não exigido. O jovem cadete engoliu em seco e voltou para o seu grupo, agora mais silencioso. Pela primeira vez, a dúvida insinuou-se no seu pequeno círculo. António continuou em direção à ala do refeitório, onde o pessoal da limpeza sussurrava e batia com os tabuleiros. A meio do corredor, ele parou, por instinto, não por incerteza. Sentiu olhos sobre si. Virando-se ligeiramente, viu a almirante Sandra Marques na outra extremidade do corredor, prancheta na mão, a falar com um assessor. No entanto, o seu olhar não estava nos papéis. Estava nele. Não a julgar, não a troçar, curiosa, a estudar, algo como reconhecimento sem memória. Ele inclinou a cabeça num cumprimento educado. Ela retribuiu com um aceno comedido, do tipo que os oficiais superiores reservam para pessoas que subconscientemente respeitam, mas ainda não sabem porquê. Antes que qualquer um pudesse falar, passos soaram atrás deles. Um grupo de fuzileiros fora de serviço, barulhentos, confiantes, passou entre eles. Um deles esbarrou no ombro de António com um pouco mais de força do que a coincidência permitiria. Cuidado, velhote, sorriu o fuzileiro. As esfregonas podem ser perigosas. Não querias torcer as costas. Os olhos de Sandra estreitaram-se. António simplesmente ajustou a sua pega no carrinho. Não há problema, disse ele em voz baixa. Não era submissão. Era graça. Mas o jovem fuzileiro não tinha terminado. O ego raramente recua sem perder algo primeiro. Como é que te chamavam na marinha, afinal? Capitão Esfregona. Chefe Balde. Mais risos abafados atrás dele. Sandra deu um passo em frente, um movimento ligeiro, pequeno, mas que carregava comando. Embora ainda não tivesse falado, a sua presença cortou o ar como uma faca de disciplina. António interrompeu-a com um olhar calmo. Ele não precisava de resgate. E, estranhamente, isso fê-la querer intervir mais. Um instante passou. Então, uma voz interveio, Mariana, a correr da esquina, mochila a saltar. Pai. Ela parou de repente, abraçando a sua perna. A sua inocência era a armadura que ele escolhera em vez de medalhas. Os fuzileiros calaram-se. As crianças fazem isso. Fazem a crueldade parecer ridícula. Mariana olhou para os homens, com a cabeça inclinada. Por que é que estão a falar mal do meu pai? O corredor congelou. Até as paredes de aço pareceram parar. O sorriso do fuzileiro desvaneceu-se. A vergonha cintilou. Breve, não polida, humana. Estávamos só a brincar, murmurou ele. A testa de Mariana franziu-se. As brincadeiras devem fazer as pessoas felizes. António colocou uma mão gentil no seu ombro. Anda, abóbora. Depois, para o fuzileiro. Tenham um bom dia, rapazes. Mantenham-se seguros uns aos outros. Sem ego, sem farpa, apenas a verdade silenciosa. O fuzileiro acenou rigidamente, envergonhado agora. O senhor também, senhor. Senhor. Saiu-lhe por instinto, porque, independentemente das suas roupas, António Silva carregava o comando com uma gravidade, invisível, mas inegável. Os homens afastaram-se rapidamente, olhando para trás com um respeito inquieto. Eles ainda não conseguiam justificá-lo. Mariana puxou a manga de António. Pai, por que é que eles se riem de ti? Tu és a pessoa mais corajosa que eu conheço. António ajoelhou-se ao seu nível, acariciando-lhe a bochecha com o polegar. As pessoas riem-se quando não compreendem, murmurou ele. E está tudo bem. O mundo nem sempre é gentil. Mas nós podemos ser. Sandra, ainda a observar, sentiu algo no seu peito mudar. Liderança, aprender a ela, era sobre controle, poder, estratégia. Mas este homem liderava sem título, sem uniforme, apenas através do caráter. Mariana apontou de repente para o antebraço de António. Eles não sabem sobre isso, pai. António baixou-lhe suavemente a mão. Algumas histórias pertencem primeiro ao coração. O olhar de Sandra seguiu a cicatriz. Uma curiosidade aguda acendeu-se. Cicatrizes como aquela não vinham de acidentes. Vinham de escolher entrar no fogo e recusar-se a ficar no chão.
Uma tempestade silenciosa formava-se por trás dos seus olhos. Ela deu um passo em frente. Senhor Silva. Antônio virou-se. Senhor Almirante. Onde serviu? Perguntou ela suavemente. A expressão de Antônio era gentil, mas fechada, uma porta de carvalho para uma pedra fria. Onde precisaram de mim, respondeu ele. Há muito tempo. Sandra estudou. A firmeza, a confiança não ameaçadora, a humildade que só vem de quem já deteve um poder imenso e o deixou ir voluntariamente. Compreendo, murmurou ela. Não era uma resposta. Mas era a verdade que ele oferecia. E ela podia respeitar isso. Mariana puxou a mão de Antônio. Anda, pai. Vamos comer. Ele sorriu. Hora do pequeno almoço, então. Depois, para Sandra. Tenha uma boa manhã, senhora. Ela acenou lentamente, observando pai e filha afastarem-se, simples, despretensiosos, e de alguma forma mais imponentes do que os corredores dourados à sua volta. Os rumores continuaram a circular entre as fileiras naquele dia, mas pela primeira vez, a dúvida entrelaçou-se nos sussurros. Porque as lendas não se anunciam, deixam pequenas fendas no mundo por onde a verdade brilha, cicatrizes, silêncio e a forma como até a arrogância se afasta quando a grandeza passa silenciosamente. E algures no fundo da almirante Sandra Marques, uma compreensão começou a florescer. Este não era um homem que tinha caído. Este era um homem que se tinha erguido e escolhido descansar. Ao meio-dia, o refeitório da base fervilhava com um ritmo que só as comunidades militares compreendiam, o tilintar de tabuleiros, o zumbido de conversas de briefing, o ladrar de sargentos a encaminhar recrutas para as fontes de água em vez das máquinas de refrigerantes. Um retrato de ordem e ego. Antônio Silva entrou silenciosamente, Mariana a saltitar ao seu lado, segurando um saco de almoço de papel decorado com golfinhos desenhados a rabiscos e estrelas. O seu riso flutuava acima do barulho, o único som na sala não moldado pela rotina ou pela patente. Antônio carregava um tabuleiro simples, 2 sanduíches mistas, fatias de maçã, palitos de cenoura e 2 copos de papel de leite com chocolate. Nada de vistoso, nada de barulhento. O tipo de refeição construída sobre o amor, não a conveniência. Eles escolheram o seu lugar habitual, uma mesa de canto junto à janela, longe da multidão. Mariana balançava os pés debaixo do assento, as pontas dos sapatos ainda um pouco aquém de chegarem ao chão. Pai, disse ela enquanto desembrulhava a sua sanduíche, sabias que as lontras marinhas dão as mãos quando dormem para não se afastarem a flutuar? Antônio sorriu, a cortar a maçã dela com uma faca de plástico. Isso é muito esperto. Talvez devêssemos tentar isso da próxima vez que adormeceres durante a hora da história. Mariana arfou em escândalo fingido. Pai, eu não me afasto a flutuar. Eu fico colada a ti como cola. Um calor encheu o peito de Antônio. O tipo de calor que homens endurecidos pela batalha raramente admitem que apreciam. Esta mesa, este momento, esta criança, eram a única missão que importava agora. Tudo o resto era ruído. Do outro lado do refeitório, os oficiais agrupavam-se como bandos de uniformes brancos e alfinetes polidos. Os mais altos entre eles caminhavam com uma confiança praticada, as botas a clicar, as fitas a brilhar sob as luzes fluorescentes. Entre eles, o almirante Rui Rebelo. Ele carregava a autoridade da mesma forma que alguns carregam perfume, pesado, óbvio, impossível de ignorar. Rindo alto da sua própria piada, deu uma palmada nas costas de um colega oficial enquanto se moviam em direção à linha de serviço. Comam depressa, cavalheiros, arrastou ele a voz. Temos um briefing em 30. Deus nos livre que alguém deixe Lisboa à espera. A sua comitiva riu-se servilmente. Mariana comia alegremente, alheia. Antônio bebia água de um copo de papel, calmo, invisível. Ou assim todos acreditavam, até que a voz retumbante de Rebelo cortou a sala. Bem, olhem só para isto, disse ele, parando mesmo à frente da mesa de Antônio. O homem que mais trabalha na base. Risos abafados ondularam atrás dele. Um instinto de matilha, cruel simplesmente porque podia ser. Antônio ergueu os olhos. Não defensivo, não ofendido, apenas presente. Rebelo sorriu de lado, mãos nas ancas, peito para fora como um pavão a cheirar aplausos. Como está o serviço de limpeza hoje, filho? A salvar o mundo, um derrame de cada vez. Mariana congelou a meio da dentada. Antônio colocou a mão sobre a dela, a acalmá-la sem falar. A minha filha está a comer, disse ele, com a voz uniforme. Vamos manter o respeito. Um murmúrio ondulou. Não alto, mas o suficiente. As pessoas sentem as mudanças mesmo antes de as compreenderem.
Rebelo riu-se, a desvalorizar o desafio silencioso. Relaxa, homem da limpeza. Estamos só a divertir-nos. Ele inclinou-se mais perto, sobrancelhas erguidas, a voz projetada apenas o suficiente para as mesas mais próximas ouvirem. Diz-me, filho, qual é o teu indicativo? Águia da esfregona. Chefe Balde. O riso aumentou, cruel, descuidado, confiante. O rosto de Mariana ficou vermelho. Para com isso, disse ela derrompante, as pequenas mãos a tremer. O meu pai. António tocou-lhe suavemente no ombro, um silencioso, eu trato disto. Ele limpou a boca com o guardanapo, os movimentos calmos como água parada. Depois, pousou o guardanapo e encontrou o olhar de Rebelo diretamente. Não desafiador, não cedendo, apenas a verdade a encontrar o ruído. O meu indicativo, disse António em voz baixa, era a águia solitária. A sala imobilizou-se. Não era o volume. Era a gravidade. Uma única frase a mudar o ar, a comandar o silêncio da forma como as tempestades comandam os marinheiros. Um garfo caiu no chão algures. Um tabuleiro parou ao meio do deslize. Alguém inspirou bruscamente. Águia solitária. Um nome mais antigo do que os fuzileiros mais novos na base, sussurrado como um mito nos cantos da história naval. O operacional que desapareceu após uma missão de resgate que ninguém conseguiu replicar. O comandante fantasma. Aquele que foi ao inferno e trouxe os seus homens de volta vivos, sozinho. Muitos na sala tinham ouvido a lenda. Poucos alguma vez acreditaram que ele era real. Ninguém imaginava que ele limpava os seus chãos. A almirante Sandra Marques, a entrar pela porta lateral, congelou ao meio do passo. A sua respiração prendeu-se, reconhecimento, choque, admiração a convergirem num batimento cardíaco. Rebelo piscou os olhos. A confusão a cintilar a incredulidade. A incredulidade em negação. O que é que disseste? Zombou ele, mas a sua voz vacilou. António não piscou os olhos. Águia solitária. Mais silêncio. Ele não levantou a voz. Ele não se empertigou. Não precisava. Os heróis gritam, as lendas sussurram. Mariana puxou a sua manga, os olhos arregalados de orgulho e medo e perguntas que ainda não sabia como formar. Pai. António sorriu-lhe, suave como uma canção de embalar. Está tudo bem. Como o teu almoço. Rebelo engoliu em seco, depois forçou um riso, frágil como vidro. Claro que era, desdenhou ele fracamente. A seguir vais dizer que comandaste o destacamento de ações especiais. António não respondeu. Não precisava, porque o primeiro fuzileiro a levantar-se foi um dos mais novos, o estagiário que virá cicatriz mais cedo. Ele ergueu-se instintivamente. Coluna direita, botas juntas. Senhor, disse o jovem em voz baixa, com respeito. Ele está a dizer a verdade. Sussurros irromperam. Chocados, sem fôlego, incrédulos. Um por um, vários fuzileiros levantaram-se, não certos, mas compelidos, como soldados que sentem um general muito antes de saberem o seu nome. Sandra deu um passo em frente. A sua voz era firme, mas os seus olhos ardiam com memória e revelação. Almirante Rebelo, disse ela cuidadosamente. Recomendo que tratemos o senhor Silva com o devido respeito. O rosto de Rebelo corou, a humilhação a fervilhar em raiva, depois confusão, depois medo. O poder tinha mudado e ele foi o último a senti-lo. António virou-se de volta para Mariana, a barrar a sua segunda sanduíche mista como se nada tivesse acontecido. Estás bem, querida? Perguntou ele gentilmente. Ela acenou, a admiração a encher-lhe os olhos. Tu és a águia solitária, sussurrou ela, como se dizê-lo demasiado alto pudesse quebrar o mundo. António tirou uma migalha da sua bochecha. Não, murmurou ele em voz baixa. Eu sou o teu pai. Isso é que importa. A respiração de Sandra prendeu-se, não por romance, ainda, mas por reverência, por ver um homem que podia estar no topo do mundo e, em vez disso, escolher ajoelhar-se ao lado da sua filha. Do outro lado da sala, uma bandeira agitou-se de uma porta aberta, a bandeira portuguesa a apanhar a luz. E naquele momento, todos os que testemunharam aprenderam uma lição que os militares passam vidas a ensinar: a patente comanda a obediência. O caráter comanda a lealdade. António não precisava de estrelas nos ombros. Ele tinha honra no seu silêncio e uma filha nos seus braços. E a sala inteira, de repente soube, a águia solitária nunca tinha caído. Ele tinha simplesmente aterrado onde o amor mais precisava dele. O refeitório permaneceu num silêncio atordoado, como se o próprio tempo tivesse parado para respirar.
As conversas tinham morrido a meio da frase. Os talheres pairavam sobre os pratos, esquecidos. Até as luzes fluorescentes zumbidoras pareciam diminuir sob o peso da revelação. António Silva, o funcionário da limpeza silencioso com botas gastas e olhos gentis, dissera duas palavras que abalaram a sala. Águia solitária. O nome ecoou nas mentes de marinheiros e fuzileiros. Um fantasma de lendas sussurradas, de repente em carne e osso à sua frente, com um guardanapo na mão e uma sanduíche mista para a sua filha. Mariana piscou os olhos para o pai, o pequeno peito a subir e a descer rapidamente enquanto o orgulho florescia dentro dela, brilhante e feroz. Ela não compreendia totalmente a magnitude do que ele acabara de revelar. Ainda não. Mas sentia-o. As crianças sempre sentem. Ela apertou-lhe o braço, a voz suave e a tremer de admiração. Pai, tu és a águia solitária. António não lhe respondeu de imediato. Em vez disso, pegou no pacote de sumo dela, enfiou a palhinha com cuidado praticado e deslizou na sua direção como se nada no mundo tivesse mudado. Os seus movimentos permaneceram lentos, calmos, sem pressa, o ritual de um pai a proteger o mundo de uma criança das tempestades lá fora. Sim, murmurou ele finalmente, o tom mais gentil do que um sussurro, mas mais firme do que o aço. Há muito tempo. Um tremor subtil percorreu a sala. Alguns fuzileiros trocaram olhares, não de troça desta vez, mas chocados, reverentes. Eles tinham crescido a ouvir pedaços da história. Uma missão de resgate classificada em território inimigo profundo. Uma equipa perdida, um único operacional que se recusou a deixar os seus irmãos para morrer. Histórias contadas em voz baixa, embelezadas por rumores, mas ancoradas em algo terrivelmente real. Sandra Marques estava perto da porta, com a respiração suspensa, a postura rígida. A sua mente percorreu ficheiros, briefings, conversas abafadas entre almirantes que raramente ficavam nervosos. Histórias de um operacional tão brilhante, tão letal, tão ferozmente leal, que se tornou um mito. E depois desapareceu dos militares como névoa a dispersar-se ao amanhecer. Agora ela compreendia porque é que ele se movia como um homem que não tinha nada a provar. Porque não tinha. Do outro lado da mesa, o almirante Rui Rebelo olhava como se tivesse engolido fogo. O seu sorriso de lado evaporara. Confusão, incredulidade e humilhação agitavam-se por trás dos seus olhos. Ridículo, ladrou ele, mas a falha na sua voz traiu-o. Ele é um funcionário da limpeza. Ele nunca terminou. Um dos instrutores dos fuzileiros, um homem construído como granito com olhos endurecidos por anos de combate e perda, deu um passo em frente. Coronel Carlos Matos, condecorado, respeitado. Ele fez a continência a António. Não uma continência educada. Uma continência de soldado para a lenda. Senhor, disse Matos, a voz baixa, comedida, reverente. É verdade. António olhou para cima, o olhar firme mas cansado, como se responder pudesse exigir reabrir quartos na sua alma que ele há muito fechara. Sim, respondeu ele simplesmente. Uma exalação coletiva varreu o refeitório, a incredulidade a derreter-se em admiração. A admiração em silêncio. Matos engoliu visivelmente. É uma honra, senhor. Mariana sentou-se mais direita, o pequeno peito a inchar de orgulho. António limpou uma migalha da sua bochecha, o seu sorriso silencioso, privado, apenas para ela. Come o teu almoço, querida. A sua gentileza contrastava fortemente com o poder que o seu nome carregava. Um homem outrora capaz de liderar equipas secretas para o fogo, agora a cortar fatias de maçã para uma criança. E nesse contraste residia a sua verdade. Rebelo, com o rosto a avermelhar, tentou novamente, agarrando-se à autoridade que lhe escapava por entre os dedos. Isto é absurdo. Por que é que um homem como esse limparia chãos? Por quê? António finalmente olhou para cima completamente, calmo, inabalável. O tipo de olhar que os homens aprendem em lugares onde as vidas dependem da imobilidade. Porque minha filha precisava mais de um pai do que a marinha de mais uma arma, disse ele em voz baixa. Um silêncio mais profundo caiu. Uma frase suave como uma oração, pesada como o dever. Mariana observava-o com os olhos arregalados, os dedos a enrolarem-se na sua manga. E eu precisava dele também, sussurrou ela, quase desafiadoramente. António colocou a mão sobre a dela. Simples, profundo. Sandra sentiu algo torcer no seu peito. Respeito, admiração, algo mais quente que ela ainda não queria nomear. Rebelo, desesperado, zombou. Então, desististe de ser um guerreiro para limpar chãos. António inclinou ligeiramente a cabeça. Eu não desisti de nada. Eu escolhi a paz.
As suas palavras cortaram mais fundo do que qualquer punhal. E os chãos podem ser mais limpos do que as almas em alguns gabinetes, acrescentou ele, não de forma indelicada, mas inegavelmente apontada. Alguns marinheiros tossiram para disfarçar sorrisos. Até Matos escondeu um breve sorriso. O rosto de Rebelo ficou sem cor. A raiva cintilou, mas a retirada seguiu-se. Ele sentiu, tarde demais, que tinha arranjado uma luta com uma tempestade enquanto segurava um guarda-chuva feito de orgulho de papel. Mariana deu uma dentada na sua sanduíche, finalmente a relaxar. Pai, podemos ter bolachas depois. As arestas duras de António suavizaram-se novamente instantaneamente. Claro. Eu prometi, não prometi. Ela acenou, satisfeita, voltando ao seu almoço. A sala observava a troca, a justaposição de mito e paternidade, aço em suavidade. Uma lenda, não a rugir ou a ameaçar, mas a limpar migalhas dos lábios de uma criança. Matos endireitou-se. Senhor, se alguma vez precisar de alguma coisa, qualquer coisa, a minha equipa está pronta. António acenou uma vez. Obrigado, filho. Aquele filho atingiu como uma bênção. Matos piscou os olhos, depois fez novamente a continência antes de recuar. Sandra finalmente moveu-se, aproximando-se da mesa. Ela não se apressou. Ela não se empertigou. Mas a sua voz tinha uma gravidade silenciosa quando falou. Senhor Silva. António encontrou o seu olhar, inabalável, respeitoso. Senhor Almirante. Por um instante, os dois olharam-se, guerreiro e guerreira, embora apenas um usasse o uniforme agora. Não tinha de lhe responder, disse ela suavemente. Não, respondeu António. Mas por vezes a verdade fica em silêncio até que o orgulho a força a falar. Sandra exalou pelo nariz, não um suspiro de aborrecimento, mas de admiração. Os seus olhos suavizaram-se ao desviarem-se para Mariana. A sua filha tem sorte. O olhar de António baixou para a sua filha. Eu é que tenho sorte. Sandra pressionou os lábios, a estabilizar algo instável dentro de si. Depois, ergueu o queixo. Desfrute do seu almoço, senhor Silva. Obrigado, senhor Almirante. Ela afastou-se, lenta, pensativa, deixando para trás um refeitório que já não respirava o mesmo ar de antes. António voltou a descascar fatias de laranja, as mãos firmes. Mariana cantarolava uma canção que só as crianças conhecem, sem palavras, leve, destemida. Lá fora, as bandeiras batiam contra o vento algarvio, como se fizessem a continência sem comando. Lá dentro, homens e mulheres olhavam para o funcionário da limpeza silencioso com algo que se aproximava da reverência. Não porque ele tinha poder, mas porque tinha abdicado dele. A notícia viajou pela base mais rápido do que ordens numa linha de comando. Nas salas de treino, os sussurros rastejavam sob o clamor de pesos a tilintar. Nos gabinetes, os teclados abrandaram enquanto os olhares se desviavam para as portas do refeitório. Mesmo nos hangares distantes, onde os fumos dos jatos pairavam espessos no ar, alguém parou ao meio da manutenção e murmurou o nome como um mito a regressar à carne. Águia Solitária. Durante anos, ele foi um rumor, uma história de fantasmas trocada entre missões. Um nome que os recrutas ouviam apenas se escutassem com atenção suficiente. Um homem que liderou resgates impossíveis. Que entrou na guerra com uma precisão reservada ao tipo mais raro de guerreiro. Um homem que desapareceu não por fracasso, mas por escolha. Agora, essa lenda estava a limpar o corredor leste, fora dos gabinetes administrativos, com a sua filha a desenhar golfinhos sorridentes em papel de rascunho aos seus pés. António espremeu a sua esfregona, o leve cheiro a sabão de pinho a subir. Passos aproximaram-se, um ritmo lento, não apressado. Respeitoso. Um grupo de fuzileiros estava por perto, incerto se devia dirigir-se a ele. Eles não estavam habituados a não saber o protocolo. Não se fazia a continência a um funcionário da limpeza, mas como se comportar em frente a um mito vivo. Finalmente, um deles deu um passo em frente, um operacional mais jovem com cabelo rapado e nervos escritos na sua mandíbula. Senhor, disse ele em voz baixa. António olhou para cima, a sobrancelha erguida num divertimento gentil. Filho, não uso uniforme há anos. António está ótimo. O operacional engoliu em seco. Sim, António, ele hesitou, depois acrescentou, se nós. Se alguém lhe faltou ao respeito mais cedo, nós não sabíamos. António mergulhou novamente a esfregona. Não se deve respeitar uma pessoa por quem ela foi, respondeu ele. Respeita-se ou não se respeita por quem ela é. O jovem exalou como se um peso tivesse sido levantado. Ele acenou uma vez, firmemente, depois afastou-se.
Os outros seguiram-no, uma continência silenciosa escondida na inclinação dos seus ombros. Não formalidade militar, mas reverência humana. Mariana levantou o seu desenho com orgulho. Pai, olha. Esta golfinha está a sorrir porque tem uma família. António ajoelhou-se, a estudar o desenho como se fosse arte rara. Ela deve sentir-se segura, murmurou ele. Tal como eu me sinto quando estou contigo. Ela sorriu, sol envolto em sardas e inocência. A poucos metros de distância, o almirante Rui Rebelo estava de pé, rígido, os ombros tensos. A humilhação agarrava-se a ele como lã molhada. Ele observava António com uma tempestade a formar-se por trás dos seus olhos, raiva, confusão e o medo que não queria admitir. Se as lendas fossem verdadeiras, então António Silva tinha percorrido caminhos que Rui nunca poderia pisar, nem mesmo com todas as estrelas no seu clarinho. E, pior, António tinha escolhido deixar o poder para trás. Um homem que não precisa de patente é perigoso para aqueles que a veneram. Rebelo virou-se, mas não antes de António reparar. Ele não o chamou. Não sorriu de lado. Simplesmente regressou ao seu trabalho. O poder nunca precisa de se anunciar. Uma sombra caiu sobre o corredor. E, de repente, Sandra Marques estava ali, café na mão, postura composta, mas os olhos mais abertos do que antes. A sua voz era suave, despojada da armadura da patente. Posso juntar-me a si por um momento? António apoiou-se no cabo da esfregona. Este corredor é todo seu, Sr. Almirante. Eu queria dizer para conversar. Ele fez um pequeno aceno, depois indicou o banco vazio perto da janela. Mariana seguiu, saltando para cima e balançando as pernas, a cantarolar para si mesma. Sandra sentou-se, alisando o uniforme. Por um momento, não disse nada. O silêncio parecia mais seguro do que a tempestade de perguntas dentro dela. O senhor não negou, disse ela finalmente. Não quando ele troçou de si. A expressão de António não mudou. Não. Por que agora? Havia curiosidade ali, mas por baixo algo mais profundo, algo como admiração. António olhou para a sua filha, depois de volta para Sandra. A verdade não precisa de ser gritada, disse ele. Mas às vezes precisa de ser dita para proteger o que importa. Sandra seguiu o seu olhar para Mariana. A compreensão chegou silenciosamente. O senhor afastou-se da marinha, murmurou ela. Para a criar. Não me afastei, corrigiu ele suavemente. Corri. O mundo pede aos homens para serem inquebráveis. Mas ela precisava que eu fosse humano. Mariana subiu para o seu colo sem aviso, descansando a cabeça contra o seu peito. António envolveu-a com um braço, como um instinto, protetor, terno. Sandra observou, o peito apertado com um sentimento que não esperava. Calor. Sim, mas também inveja. O tipo de dor que vem quando a força mascara a solidão. Perdemos um piloto há 2 anos, sussurrou ela. O meu marido. Missão de combate. Classificada. O aperto de António em Mariana intensificou-se ligeiramente, mas ele não a interrompeu. Eu fiquei, continuou Sandra, a voz firme mas frágil. Liderei. Servi. Era o que a Marinha precisava. E o que é que a senhora precisava? Perguntou António suavemente. Ela piscou os olhos, quase surpreendida. Ninguém nunca lhe tinha perguntado isso. Ela não tinha uma resposta pronta. Eu não. Pensei nisso, admitiu ela. António acenou, não com pena, mas com compreensão. O dever tem uma forma de nos convencer que não temos corações. Mariana estendeu a mão e pegou na de Sandra, um pequeno gesto, puro e sem agenda. Sandra congelou, surpreendida pelo calor daquela pequena palma. Podes sentar-te conosco para o almoço amanhã também, disse Mariana alegremente. O pai faz as melhores sanduíches. Os lábios de Sandra curvaram-se no primeiro sorriso real que mostrara durante todo o dia. Gostaria disso. Um momento passou, não constrangedor, mas orgânico, como algo a brotar silenciosamente entre 3 pessoas que não esperavam encontrar conforto na companhia umas das outras. Então, uma voz profunda chamou do fundo do corredor. Sandra, sala de briefing, 5 minutos. Ela levantou-se, alisando o casaco. Obrigada, disse ela a António. Pelo quê? Por me lembrar de algo que a Marinha por vezes esquece. O seu olhar suavizou-se. A força não é barulhenta. António inclinou a cabeça em reconhecimento. Enquanto ela se afastava, Mariana sussurrou, ela é simpática. Mas parece solitária. António passou a mão pelo cabelo dela.
Até as pessoas fortes se sentem sozinhas às vezes. Mariana acenou sabiamente. Então talvez ela precise de uma amiga. O sorriso gentil de António regressou. Talvez precise. Atrás deles, os sussurros continuaram a circular pela base. Mas agora o tom mudara. Já não era troça. Era reverência. Curiosidade. Curiosidade tingida de admiração. Alguns fizeram continência quando António passou. Continências desajeitadas, incertas, mas sinceras. Ele não os corrigiu, não reivindicou honra. Simplesmente empurrou o seu balde da esfregona para a frente. Mariana a saltitar ao seu lado. Uma lenda não se ergueu hoje. Ele não precisava. Às vezes, o maior ato de força não é lutar, mas escolher a paz quando o mundo espera a guerra. E lentamente, silenciosamente, inequivocamente, a base naval começou a ver António Silva não como um mito renascido, mas como algo mais raro, um guerreiro que sobrevivera à grandeza e escolhera a graça em seu lugar. A noite rolou sobre Portimão como um cobertor azul suave. A brisa do oceano trazia sal e histórias, roçando hangares e casernas. As luzes ao longo do perdão acenderam-se, um cordão silencioso de faróis a guiar marinheiros cansados para o descanso. A escola terminara, os turnos de serviço encerraram, e a base sentiu-se, por uma hora fugaz, humana. António caminhava em direção ao portão de saída com a mão pequena de Mariana envolta na sua, calosa. A mochila dela saltitava a cada passo, o pequeno pendente de golfinho que ela atara ao fecho a tilintar com uma inocência alegre. Pai, perguntou ela, saltitando ligeiramente. Podemos ir ver o oceano antes do jantar? Por favor. Quero mostrar às ondas o meu desenho. Ele olhou para os seus olhos brilhantes, as bochechas curadas do dia. Não havia versão da vida em que ele dissesse não uma alegria como a dela. Só um bocadinho, disse ele, apertando-lhe a mão de forma brincalhona. Antes que a tua barriga comece a fazer barulhos de baleia. A minha barriga não faz isso, declarou ela, escandalizada. Depois de uma pausa. Mas talvez faça em breve. Eles chegaram ao perdão, as ondas a empurrar suavemente contra as rochas. Mariana correu à frente, segurando orgulhosamente o seu golfinho desenhado a lápis de cera em direção ao horizonte. Olá, oceano, chamou ela. Desenhei-te um amigo. António encostou-se ao corrimão, deixando o vento levar a peso do dia. Não um fardo, mas o peso da verdade dita em voz alta. O silêncio soube bem. A paz pareceu merecida. Passos aproximaram-se, comedidos, confiantes, mas mais suaves do que o comando. Sandra Marques. Mesmo fora de serviço, ela comportava-se como uma oficial que não sabia encolher-se, mesmo perante as sombras do luto. Mas esta noite, ela não estava de uniforme branco ou sapatos polidos. Usava uma blusa azul marinho e calças, o cabelo solto pela primeira vez, as ondas escuras a agitarem-se na brisa. Parecia real, mais leve de alguma forma, embora o mundo ainda repousasse subtilmente sobre os seus ombros. Boa noite, António, disse ela em voz baixa. Ele acenou. Senhor Almirante. Sandra, corrigiu ela gentilmente. Apenas Sandra agora. Ele inclinou a cabeça, aceitando aquela pequena oferta de humanidade. Mariana avistou-a e acenou entusiasticamente. Olá, Senhor Almirante. Sandra sorriu de uma forma tão ampla que a surpreendeu. Olá, menina Mariana. O teu golfinho deixou o oceano feliz. Mariana virou-se solenemente para as ondas. Acho que sim. Eles estão a sorrir em linguagem da água. António riu-se baixinho. O peito de Sandra afrouxou, uma sensação a que não estava habituada, de uniforme ou fora dele. Por alguns momentos, os três simplesmente ficaram juntos, a observar a maré subir. Sem patente, sem mito. Apenas pessoas e o oceano silencioso. Sabe, disse Sandra eventualmente, a voz mais suave do que a rebentação. Passei anos a estudar liderança, estratégia, comando, presença. Ela exalou lentamente. Mas hoje, aprendi algo diferente. António não perguntou, não pressionou. Simplesmente ouviu, uma habilidade que homens como ele aprenderam apenas depois de sobreviverem. Vi um homem carregar poder sem precisar de usar, continuou ela. E percebi, talvez a Marinha não o tenha perdido. Ela fez uma pausa. Talvez o mundo tenha ganho outra coisa em vez disso. O olhar de António seguiu Mariana enquanto ela dançava ao longo da borda do paredão. Eu não me afastei do serviço, disse ele em voz baixa. Apenas mudei a quem servia. Sandra engoliu a emoção, apanhada inesperadamente. A sua filha é abençoada. Ele abanou suavemente a cabeça.
Eu é que tenho sorte. Ela olhou para ele, e depois olhou mesmo, para as linhas silenciosas à volta dos seus olhos, esculpidas por rir como uma criança, não por gritar ordens. Para as cicatrizes que não o definiam, mas que moldavam a suavidade com que ele agora segurava a vida. Para a firmeza que não vinha do orgulho, mas do propósito. Sabe, murmurou ela, alguns homens morrem a perseguir a glória. Mas o senhor? O senhor rendeu-a por amor. António apoiou os antebraços no corrimão. A glória não a aconchegava à noite, disse ele. Não a abraçava quando ela chorava pela mãe. Não preparava lanches nem fazia tranças no cabelo. Uma sombra passou pelo seu rosto. Memória, luto, devoção entrelaçados tão firmemente que se tornaram algo sagrado. Ela precisava de um pai, continuou ele. Não de uma bandeira. Sandra acenou lentamente. E, no entanto, de alguma forma, honrou ambos. Mariana correu de volta, sem fôlego. Pai, Sr. Almirante Sandra, podemos ir comer um gelado juntos. Como uma equipa. Os olhos de Sandra arregalaram-se, apanhada de surpresa. Gelado. Como uma equipa. Mariana acenou seriamente. Sim, o pai e eu somos a equipa golfinho. A senhora pode ser a equipa águia. Sandra riu-se. Riso real. O tipo que sacode o pó que se acumula na alma. Seria uma honra, disse ela. Mas talvez amanhã. Mariana aceitou isto solenemente. Ok, missão de amanhã, gelado. António deu-lhe um afago gentil no cabelo. Missão aprovada. Mariana correu à frente novamente, livre como o vento. Sandra observou-a, depois sussurrou, ela curou. A mandíbula de António contraiu-se, mas não de dor. De verdade. Ela lembrou-me que a vida não foi feita para ser sobrevivida. Foi feita para ser vivida. Eles caminharam lentamente em direção ao portão juntos. Mariana a saltitar, António firme, Sandra pensativa. Cada passo parecia que o mundo se estava a rearranjar em algo mais gentil. Ao aproximarem-se da área de estacionamento, um grupo de marinheiros avistou António. Eles pararam a meio da conversa, endireitaram-se inconscientemente, não para fazer a continência, não oficialmente, mas por respeito instintivo. Depois sussurraram uns com os outros, admiração nos seus olhos, mas não fizeram qualquer movimento para o perturbar. Sandra reparou. António ignorou. Incomoda-o? Perguntou ela suavemente. A atenção. Não, disse ele. Mas não preciso dela. Ela engoliu em seco. A maioria dos homens anseia por ela. Ele olhou para ela, um leve sorriso a tocar-lhe os lábios. A maioria dos homens ainda não aprendeu o que importa. Eles chegaram ao portão, onde a bandeira portuguesa se agitava ao vento da noite. Mariana parou, fez uma continência com uma seriedade exagerada. Uma continência cheia de sinceridade infantil. Sandra retribuiu-a instintivamente. António não fez a continência à bandeira. Olhou para ela da forma como um homem olha para um velho amigo, com gratidão e distância. Antes de se separarem, Sandra hesitou por uma fração de segundo. António, disse ela em voz baixa. Gostaria de se juntar a mim e à Mariana para jantar um dia destes. Como amigos. António ponderou, não por medo, não por relutância, apenas por reflexão, porque ele não deixava as pessoas aproximarem-se facilmente. Talvez, disse ele suavemente. Se a vida permitir. Mariana interrompeu, puxando a sua manga. Pai, ela está sozinha. As pessoas que estão sozinhas deviam comer com amigos. É uma regra. O olhar de António suavizou-se para a sua filha, depois levantou-se para Sandra. A vida talvez permita, murmurou ele. Uma brisa soprou entre eles, fresca, gentil, cheia de possibilidade. Sandra acenou uma vez, não como uma almirante, mas como uma mulher a encontrar luz após a perda. Boa noite, António. Boa noite, Sandra. Boa noite, Sr. Almirante, chamou Mariana por cima do ombro. Sandra ficou na porta muito depois de eles partirem, a observar as duas silhuetas no caminho escuro. Pai e filha, de mãos dadas sob o halo suave das luzes da base. Dois mundos, o uniforme e a vida humilde, a caminhar lado a lado. E algures entre eles, o seu coração sentiu a sua primeira verdadeira exalação em anos. Sem medalhas, sem patente, apenas calor e possibilidade. A tarde seguinte chegou envolta em luz solar suave e brisa oceânica, o tipo de dia algarvio que fazia até os oficiais mais endurecidos pararem no horizonte. A base zumbia com exercícios de rotina, briefings táticos e o baque distante das pás de helicópteros a ciclar exercícios sobre a água.
António rodava o seu carrinho de limpeza em direção ao pátio, Mariana a saltitar ao seu lado enquanto cantarolava uma melodia sobre golfinhos e valentes lontras marinhas. Hoje, ela segurava uma sanduíche mista numa mão e um guardanapo de papel orgulhosamente rabiscado com corações na outra. Pai, disse ela, balançando o seu braço para o fazer oscilar, se os golfinhos tivessem mochilas, guardariam petiscos nelas. Como bolachas de algas, riu António. Provavelmente sardinhas assadas de emergência. Mariana franziu o nariz. Ui, gostas de sardinhas assadas? Fazem bem, respondeu ele calmamente. Os guerreiros comem sardinhas assadas. Ela bateu no queixo em profunda consideração. Então os golfinhos também devem ser guerreiros. Enquanto ela saltitava à frente, António abanou ligeiramente a cabeça, um sorriso caloroso a puxar-lhe os lábios. Não havia campo de batalha que ele alguma vez tivesse pisado, nenhum inimigo que alguma vez tivesse enfrentado, mais feroz ou mais implacável do que o medo de falhar com aquela criança. E não havia medalha, nem de prata, nem de bronze, nem de ouro, que igualasse a honra de segurar a sua mão. Ele enfrentara a morte sem pestanejar. Mas a mala era a coisa mais corajosa que alguma vez fizera. Eles chegaram aos bancos de piquenique perto do campo de treino. Sandra Marques já estava lá à espera, não de uniforme hoje, com uma blusa azul ardósia suave, o cabelo num rabo de cavalo solto. Ela não parecia uma almirante hoje. Parecia alguém a aprender a respirar de novo. Mariana guinchou e correu para ela. Senhor Almirante, a senhora veio. Sandra ajoelhou-se, aceitando o abraço feroz. Eu não quebro promessas. António aproximou-se mais devagar, acenando em cumprimento. Boa tarde. O tom de Sandra correspondia à sua firmeza. Tarde. Eles sentaram-se, não um em frente ao outro, mas lado a lado, a observar Mariana a escalar a parede de escalada do parque infantil da base. Ela acenou dramaticamente do topo. Eu sou a rainha golfinho. Curvem-se perante mim. António colocou as mãos em concha à volta da boca. Sua Majestade. Podemos comer as nossas sanduíches no seu reino. Podem, gritou ela. Mas sem migalhas na relva real. António abanou a cabeça, divertido. O riso de Sandra escapou, leve, inesperado, como uma janela a abrir-se. Por um tempo, eles sentaram-se em silêncio cúmplice, o zumbido dos jatos por cima, o ladrar distante de ordens. A pequena voz de Mariana a negociar com criaturas marinhas imaginárias. A vida pulsava à sua volta, simples e gentil. Finalmente, Sandra falou. Estive a pensar no que disse ontem à noite. António não fingiu não entender. Sobre escolher a paz. Sim. Ela passou o polegar pela borda da mesa de piquenique. A maioria dos homens não se afasta da glória. Não quando está ao alcance. Não quando a história está ao alcance dos braços. O olhar de António permaneceu em Mariana. A glória é pesada, murmurou ele. A história é afiada. Eu carreguei ambas e elas quase me abriram ao meio. Sandra estudou. Ela vira heroísmo, arrogância, dignidade silenciosa. Mas isto era algo completamente diferente. Um homem esculpido pelo peso de fazer o que outros não podiam e depois escolher o amor em vez do legado. O senhor salvou vidas, sussurrou ela. As pessoas falam o seu nome com reverência. António respirou fundo. Eu salvei homens porque eles eram meus. Porque a lealdade é a única coisa pela qual vale a pena sangrar. A sua voz suavizou-se ainda mais. Mas quando cheguei a casa, a única pessoa que mais precisava de mim tinha partido. A mãe de Mariana. A dor entrelaçava cada palavra. Ela faleceu enquanto eu estava em missão, continuou ele. Inesperado. E eu não estava lá. A sua mandíbula contraiu-se. Segurei as mãos de soldados enquanto eles morriam. Mas não estava lá para segurar a dela. Ou para abraçar a Mariana quando ela chorou pela mãe. O peito de Sandra doeu. A vida militar exigia sacrifício. Mas isto era um sacrifício afiado até se tornar uma lâmina. António continuou, a voz firme mas crua. Quando o comando perguntou se eu aceitaria outra missão, percebi algo. O quê? Sussurrou Sandra. Que servir um país pode fazer-te falhar com as pessoas que são o teu mundo. Sandra engoliu em seco. E então escolheu a sua filha. Eu não escolhi, disse ele. Eu regressei à única missão que ainda importava. Mariana aproximou-se com uma coroa de plástico que encontrara algures. Colocou-a solenemente na cabeça do pai. Tu és o rei golfinho agora, declarou ela. Deves proteger o reino do oceano. António curvou-se dramaticamente.
Defendê-lo-ei com honra. Mariana entregou uma pequena concha a Sandra. E tu és a rainha do oceano. Sandra piscou os olhos. O título arrancou-lhe um sorriso. Tentarei governar com sabedoria. Mariana acenou. Bom. Agora preciso de resgatar a minha lagosta de peluche dos monstros malvados da relva. E lá foi ela a correr novamente. Quando ela estava fora do alcance da voz, a voz de Sandra suavizou-se. O senhor não desistiu de ser um herói, António. Desiste, respondeu ele. De propósito. Sandra abanou a cabeça. Não, tornou-se num tipo diferente. Ela olhou para ele, os olhos gentis, vulneráveis. A força não é apenas carregar uma espingarda. Às vezes é carregar uma criança, sozinho, dia após dia, quando ninguém lhe faz a continência por isso. António piscou uma vez, lentamente. Nenhum orgulho cintilou, apenas uma humildade mais silenciosa do que a espuma do mar. Mariana voltou, os braços cheios de um saco imaginário. Pai, a senhora almirante pode ajudar-nos a construir um castelo de areia amanhã. António ergueu uma sobrancelha de forma brincalhona para Sandra. Essa missão parece perigosa, murmurou ele. Sandra sorriu, real e caloroso. Acho que consigo sobreviver. Mariana arfou. Viva! A brisa levantou madeixas do cabelo de Sandra, iluminadas pelo sol poente. António observou, não romanticamente, ainda não, mas com o reconhecimento de alguém a testemunhar outra pessoa a aprender a sentir de novo. Mariana sentou-se ao lado de António, exausta após as suas batalhas imaginárias. Descansou a cabeça no seu braço. Pai. Sim, pequena guerreira. Achas que a mãe nos consegue ver? António não desviou o olhar do horizonte. Eu sei que consegue. Mariana acenou sonolentamente. Então ela está orgulhosa, certo? Muito, sussurrou António. Sandra piscou de repente, a limpar o canto do olho. Não tinha a certeza se era luto ou admiração ou algo entre os dois, mas a sua voz saiu abafada. O senhor não abandonou o seu dever, murmurou ela. O senhor redefiniu-o. António colocou a mão gentilmente sobre a cabeça de Mariana. Um país pode treinar um guerreiro, disse ele. Mas só o amor pode moldar um pai. Sandra fechou os olhos brevemente, deixando a verdade assentar como areia depois de uma onda. Este homem não caíra da grandeza. Ele elevara-se acima dela. Na manhã seguinte, a base parecia diferente. O respeito tem um som, não alto como aplausos, mas silencioso como passos cuidadosos. Acenos subtis, portas abertas, vozes suavizadas com algo próximo da reverência. E hoje, cada corredor que António percorria sussurrava esse som. Ele empurrava o seu carrinho lentamente, o cabo da esfregona equilibrado frouxamente numa mão. Mariana caminhava ao seu lado, a lancheira a saltar, a cantarolar uma melodia sobre golfinhos e soldados corajosos que levavam sanduíches mistas para a batalha. Mas por todo o lado onde iam, as cabeças viravam-se. Jovens marinheiros endireitavam-se instintivamente. Veteranos mais velhos paravam ao meio da conversa. Até as secretárias em uniformes impecáveis ofereciam sorrisos calorosos em vez dos habituais acenos distraídos. Mariana foi a primeira a reparar. Pai, sussurrou ela, puxando a sua manga. Por que é que toda a gente está a olhar para nós? António sorriu suavemente. Às vezes as pessoas veem o que deviam ter visto antes. Ela franziu o nariz, a pensar naquilo, depois encolheu os ombros e saltitou à frente, como se a vida não precisasse de ser complicada, a menos que envolvesse dinheiro para o lanche. Perto do pátio da bandeira, uma formação de fuzileiros estava à espera, a sua postura rígida, as expressões elegíveis. António abrandou, confuso a princípio, depois viu quem estava à frente. A almirante Sandra Marques, o cap debaixo do braço, as fitas impecáveis a brilhar, a postura nítida, mas os olhos suaves quando encontraram os dele. E ao seu lado, parecendo muito menos confortável nos seus brancos imaculados, estava o almirante Rui Rebelo, as bochechas tensas, a mandíbula cerrada, o eco ferido transformado em humildade. Um pódio fora montado, um pano de fundo com a bandeira, um microfone. Os sinais eram inconfundíveis, uma cerimónia formal de reconhecimento. Mariana arfou. Pai, eles vão dar-te um troféu. Por favor, que seja brilhante. António colocou uma mão gentil na sua cabeça. Acho que isto é outra coisa. Sandra caminhou na direção deles, a voz firme mas calorosa. Senhor. Silva, juntar-se-ia a nós. António hesitou. As cerimónias eram para heróis, mas ele escolhera ser um pai, não uma figura. O seu coração puxava por Mariana, pelo seu pequeno mundo tranquilo.
Sandra viu a hesitação e acrescentou, mais suavemente, não pela Marinha. Por nós. Pelas pessoas cujos caminhos o senhor mudou sem nunca pedir agradecimentos. Aquilo acertou em cheio. Não o orgulho, o reconhecimento do significado. António exalou lentamente e seguiu-a até ao pódio, Mariana a segurar a sua mão com orgulho, como se estivesse a escoltar a realeza. Quando chegaram ao palco, Sandra afastou-se. Antes de começarmos, anunciou ela, o almirante Rebelo tem algo que deseja dizer. Rebelo engoliu em seco, o pomo de Adão a subir e a descer. Parecia um homem a ser forçado a engolir a humildade, um sabor desconhecido e desconfortável. Mas então os seus olhos encontraram os de António, e algo neles mudou. Respeito, nascido não da patente, mas da compreensão. Senhor Silva, disse Rebelo, a voz firme mas subjugada. Eu falei por arrogância, ignorância e orgulho. 3 falhas impróprias de um líder. Ele fez uma pausa. A multidão prendeu a respiração. Trocei do senhor sem conhecer o peso do seu serviço ou o peso da vida que escolheu depois. Por isso, ofereço as minhas desculpas. A sua voz tremeu apenas uma vez, o suficiente para mostrar sinceridade. António acenou. Aceito. Rebelo estendeu a mão, não como um almirante para um subordinado, mas como um homem para o outro. António apertou-a, um simples aperto de mão. No entanto, naquele momento, as paredes desmoronaram-se e o caráter tornou-se visível onde antes a patente estava. A formação de fuzileiros moveu-se subtilmente, como se um sopro invisível de aprovação rolasse por eles. Sandra subiu novamente ao pódio, a sua voz a ecoar pelo pátio, firme como o comando, mas quente como o amanhecer. Há heróis a quem fazemos a continência, e há heróis com quem aprendemos. Ela olhou para António. O senhor Silva usou o uniforme com honra, mas o que o torna extraordinário não são as missões que computou ou as lendas sussurradas sobre ele. É a vida que ele escolheu quando as missões terminaram. Os olhos na multidão suavizaram-se. Alguns brilharam. Ele ensinou-nos que a liderança não são as medalhas no peito, mas as escolhas no coração. Que a verdadeira força não se encontra sempre no campo de batalha, mas por vezes nos corredores silenciosos onde ninguém observa, exceto o único par de olhos que importa. O seu olhar desviou-se para Mariana. A menina sentava-se orgulhosamente na primeira fila, os pés a balançar, o sorriso brilhante como a bandeira por cima. E hoje honramos não o indicativo de um guerreiro, mas o amor de um pai. Os aplausos ergueram-se, genuínos, não cerimoniais. Mariana aplaudiu com mais força, a gritar, força, pai. António aproximou-se do microfone. Ele não queria um discurso. Os discursos pertencem a homens que perseguem o legado. Ele apenas perseguia momentos como segurar a mão da sua filha ao pôr do sol. Mesmo assim, ele falou. Estou grato, começou ele simplesmente, não pelo reconhecimento, mas pelo que ele representa. Ele fez uma pausa. O vento levou a sua voz como se o próprio oceano ouvisse. Há soldados que travam batalhas que muitos nunca veem, mas as batalhas mais difíceis acontecem em casa. Criar um filho, curar-se da perda, aprender a viver de novo. Mariana olhou para ele, os olhos arregalados de orgulho e uma ternura reservada apenas para os pais que aparecem. Que realmente aparecem. Eu não sou uma lenda, continuou António. Sou apenas um pai. E Portugal é abençoado com muitos como eu, homens e mulheres que serviram e depois escolheram servir de forma diferente. Ele virou-se para a multidão. Os senhores protegem o nosso país. Obrigado. Hoje sinto-me honrado por pertencer às fileiras daqueles que protegem as suas famílias com a mesma coragem. O silêncio caiu, não vazio, mas cheio, a transbordar. Então, uma voz rompeu. Profunda, forte, orgulhosa. Águia solitária. Outra seguiu-se, depois outra. Em breve, o pátio retumbou com o cântico, não gritado como um grito de guerra, mas falado como um voto. Águia solitária. Águia solitária. Águia solitária. António levantou a mão, não alto, não triunfante, apenas o suficiente para reconhecer com humildade, depois abanou ligeiramente a cabeça. Eu sou o António, disse ele suavemente. E sou o pai dela. Mariana correu para os seus braços, envolvendo as suas pequenas mãos à volta do seu pescoço. António levantou-a facilmente, segurando-a com toda a força que a marinha outrora forjara nele, agora usada para o amor, não para a guerra. A multidão não aplaudiu mais alto depois disso. Acalmou-se, por um respeito tão profundo que não precisava de barulho. Sandra aproximou-se dele. O senhor ainda comanda uma sala, murmurou ela. António sorriu fracamente, os olhos em Mariana.
Eu não preciso de comandar uma, disse ele. Só preciso de a criar bem. Os olhos de Sandra suavizaram-se. Então a nação está em boas mãos. Ele encontrou o olhar dela. Reconhecimento mútuo e firma florescer em algo mais quente. Não apenas a nação, disse ele. Apenas um pequeno mundo. E isso é o suficiente. As noites na base sempre pareciam diferentes depois de dias de cerimónia. O ar carregava uma reverência gentil, como se a própria bandeira respirasse mais devagar, orgulhosa mas humilde pela humanidade por baixo dela. Mas esta noite parecia diferente por outra razão. Esta noite não era sobre medalhas ou sussurros ou indicativos. Esta noite era sobre uma mesa de jantar, uma refeição caseira e um mundo longe das salas de comando. António estava à porta da modesta quinta da almirante Sandra Marques, vestido de forma simples, camisa limpa com as mangas arregaçadas uma vez, cabelo preso para trás frouxamente. Segurava uma saladeira caseira debaixo de um braço, a mão pequena de Mariana na outra. Mariana balançava-se nos dedos dos pés, a excitação a borbulhar. Pai, os almirantes comem sobremesa. Ou têm de fazer a continência ao bolo primeiro? António riu-se. Acho que os almirantes comem como o resto de nós, querida. Bom, declarou ela. Porque eu trouxe bolachas, e às bolachas não se deve fazer a continência. Devem ser comidas com amor. Ele apertou-lhe a mão gentilmente. Política sábia. A porta abriu-se antes de eles baterem. A almirante Sandra Marques estava lá, não de uniforme, mas com roupas de noite suaves, um avental atado frouxamente, o cabelo solto à volta dos ombros. Sem as arestas nítidas do comando, ela parecia mais leve, humana, bonita de uma forma silenciosa e duradoura. Bem-vindos, disse ela, com um calor na voz que até a surpreendeu. Mariana avançou com uma lata de bolachas. Senhor Almirante, trouxe reforços. Sandra riu-se, baixando-se para aceitar. Graças a Deus. Estava preocupada que o puré de batata pudesse encenar uma rebelião. António entrou. A casa era quente, não luxuosa, mas elegante na sua simplicidade. Fotos de família alinhavam uma prateleira, Sandra de uniforme ao lado de um homem cujos olhos carregavam coragem e ternura, medalhas numa caixa de sombra. A perda vivia aqui, mas também a dignidade. A mesa de jantar estava posta para 3. A luz das velas tremuluzia suavemente. Uma jarra continha 3 rosas brancas. Mariana arfou. É como um jantar de princesa. Sandra gesticulou para a mesa. Esta noite comemos como amigos, não como patentes. António acenou. Prefiro assim. Eles sentaram-se, Mariana a saltar na sua cadeira, os olhos a percorrer os pratos como um briefing de missão. Esta refeição cheira maravilhosamente, disse António honestamente. Sandra exalou em alívio fingido. Por favor, que saiba bem. Consigo comandar frotas, mas frango assado. O júri ainda está a deliberar. Mariana deu a primeira dentada, fez uma pausa dramática e depois anunciou, sabe a abraços. Eles riram-se. Algo no som pareceu curativo. A conversa fluiu, não sobre batalhas ou lendas, mas sobre a escola, sabores de gelado favoritos, e porque é que os golfinhos seriam excelentes oficiais da Marinha. Porque são rápidos e fofos, argumentou Mariana. Sandra ouvia, não como uma almirante a analisar informações, mas como uma mulher a aprender a desfrutar do riso novamente. A certa altura, Mariana inclinou-se para sussurrar alto, o meu pai é bom em tudo, mas é mau a dobrar a roupa. António ergueu uma sobrancelha. Muti nas minhas próprias fileiras. Mariana sorriu. A verdade tem de ser dita, pai. Sandra escondeu um sorriso atrás do seu copo. És uma jovem muito corajosa. Depois do jantar, António insistiu em ajudar com a louça, as mangas arregaçadas, as mãos firmes na água com sabão. Sandra secava os pratos ao seu lado. O ritmo doméstico parecia surpreendentemente natural. Faz isto muitas vezes? Perguntou ela suavemente. Todas as noites, respondeu ele. Faz parte de criar uma pequena general. O sorriso de Sandra desvaneceu-se em algo mais suave. O senhor faz parecer que não custa. Custa, admitiu ele. Mas vale cada segundo. O silêncio instalou-se, não constrangedor, mas significativo. Sabe, disse Sandra em voz baixa, eu costumava pensar que o propósito só existia no serviço, nas medalhas, na patente. A sua voz baixou. Depois o meu marido morreu e eu descobri que o propósito pode parecer um castigo. António não falou. Esperou. Deixou a verdade respirar. Fiquei de uniforme porque doía menos do que ir para casa para uma casa silenciosa, continuou ela.
Menos do que lembrar que ele não vai entrar pela porta outra vez. António colocou outro prato no escorredor. O dever pode tornar-se uma armadura. Ela acenou. Sim. Mas a armadura fica pesada. António olhou para ela, olhou mesmo. Talvez seja a altura de tirar um pouco dela de vez em quando. Os olhos dela levantaram-se para os dele, firmes, vulneráveis. E se eu não souber como? António limpou as mãos numa toalha, a voz gentil. Começa-se pequeno. Um jantar. Risos. Deixar alguém carregar um pouco do peso consigo. A sua respiração tremeu, não de medo, mas de libertação. Mariana irrompeu de repente, carregando um jogo de tabuleiro debaixo do braço. Almirante Sandra, pai, temos uma missão. O jogo da glória. Sandra riu-se, a tensão a dissolver-se como açúcar em chá quente. Uma operação vital, declarou Mariana. António encolheu os ombros. Ordens são ordens. Eles jogaram, não porque o dever exigia, mas porque os corações pediam. Mariana fez batota 2 vezes. Sandra fingiu não reparar. António fingiu ser enganado. Quando Mariana ganhou espetacularmente, atirou os braços ao ar e gritou, vitória para a equipa Golfinho. Mais tarde, enquanto António ajudava Mariana a vestir a camisola para saírem, Sandra acompanhou-os à porta. Mariana abraçou-o com força e depois declarou, a senhora faz parte da nossa equipa agora. Sandra congelou, a emoção a subir. Obrigada, querida. António olhou para ela, um calor silencioso nos seus olhos. Obrigado pelo jantar, disse ele. Obrigado por me deixar sentir. Normal, sussurrou ela. António acenou gentilmente. Não tem de escolher entre força e suavidade. Pode ser ambos. Os olhos dela brilharam. Estou a aprender. Ele sorriu suavemente. Boa noite, Sandra. Boa noite, António. Boa noite, Sr. Almirante, chamou Mariana por cima do ombro. Sandra ficou na porta muito depois de eles partirem, a observar as duas silhuetas no caminho escuro. Pai e filha, de mãos dadas sob o halo suave das luzes da base. 2 mundos, o uniforme e a vida humilde, a caminhar lado a lado. E algures entre eles, o seu coração sentiu a sua primeira verdadeira exalação em anos. Sem medalhas, sem patente, apenas calor e possibilidade. Sábado de manhã nasceu quente e dourado, a luz do sol a estender-se suavemente sobre o oceano como uma promessa. Os portões da base brilhavam sob o seu toque, as bandeiras a sussurrar suavemente na calma brisa costeira. Famílias corriam juntas. Marinheiros carregavam sacos de lona em direção a torres e salas de aula. A vida fluía como sempre, firme, orgulhosa, portuguesa. No entanto, hoje, algo parecia diferente. António não tinha planeado nada. Os sábados eram para visitas à biblioteca, panquecas em forma de animais e longas caminhadas ao longo do molho, onde Mariana alimentava comandantes marinhos imaginários com bolachas de água e sal. Mas enquanto caminhavam em direção à entrada da base, como numa manhã de fim de semana qualquer, o ar parecia carregado, como se a própria memória estivesse a suster a respiração. Mariana segurava a mão de António e balançava a sua lancheira, a tagarelar sobre como os golfinhos mereciam pequenas medalhas da marinha por bravura. E talvez pequenos óculos de natação também, acrescentou ela seriamente. A água salgada magoa-lhes os olhos. António sorriu suavemente. Vais mudar o mundo um dia. Já estou a mudar, disse ela, erguendo o queixo com orgulho. Porque tenho um melhor pai. Uma voz chamou de trás. Apresentar armas. António virou-se. O caminho à frente, normalmente silencioso, estava ladeado de ambos os lados. 2 filas perfeitas de marinheiros, fuzileiros, aviadores, oficiais, uniformes de gala impecáveis como aço, as suas botas a brilhar, as suas posturas direitas, os seus olhos erguidos em reverência unificada. Estavam como guardiões da honra, a formar um caminho que levava dos portões ao coração da base. À frente estava a almirante Sandra Marques, o cap debaixo do braço, o cabelo solto ao vento. O seu olhar encontrou o de António, firme, gentil, orgulhoso. Mariana piscou os olhos, atordoada. Pai, ganhamos alguma coisa. António congelou. Ele atravessara tiroteios e ataques noturnos com menos choque. Olhou em volta, não com orgulho, mas com uma humildade profunda que suavizava até o ar à sua volta. O silêncio caiu, respeitoso, reverente. Então, como um só, cada membro do serviço levantou a mão para uma continência. Não para a águia solitária, o mito. Para António Silva, o homem. Mariana arfou suavemente.
Pai, eles estão a fazer-te a continência. Ele engoliu o peso do amor e do reconhecimento, a pressionar suavemente contra cicatrizes que há muito tinham parado de sangrar, mas que nunca cicatrizaram completamente. Um sargento-chefe deu um passo em frente. Senhor, disse ele em voz baixa, alguns homens servem uma nação liderando guerreiros. E alguns servem uma nação criando um. Outra voz, um jovem fuzileiro, falou. Obrigado por nos mostrar como é a honra fora do uniforme. Um capitão fuzileiro acrescentou, o senhor lembra-nos que é mais do que um campo de batalha e mais do que um tipo de herói. Mariana apertou-lhe a mão, os olhos a brilhar. Pai, estás a brilhar. António exalou lentamente, a emoção a apertar-se no seu peito, não dor, mas algo mais brilhante, pertença. Ele olhou para Sandra. Ela caminhou na sua direção lentamente, um passo medido, depois outro, até ficar mesmo à sua frente. A sua voz era suave, mas carregava o poder da verdade que supera a cerimónia. Um soldado protege o seu país. Ela olhou para Mariana e depois de volta para António. Um pai protege o seu futuro. António segurou o seu olhar. Eu não esperava isto. Nenhum herói espera, sussurrou ela. Mariana puxou a manga de Sandra. Senhor Almirante. Sandra ajoelhou-se para que os seus olhos ficassem ao mesmo nível. Sim, querida. Mariana apontou para o longo caminho. Podemos andar pelo meio. Os olhos de Sandra suavizaram-se. Este caminho é para vocês os dois. A respiração da menina prendeu-se, a enormidade do momento a assentar no seu coração inocente como a luz das estrelas a encontrar água parada. Então o pai devia ir primeiro. António abanou a cabeça. Caminhamos juntos. Ela acenou ferozmente, pegando na sua mão. Juntos para sempre. E assim, eles avançaram. Enquanto caminhavam, os membros do serviço faziam a continência não apenas ao guerreiro, mas ao pai, ao homem que escolheu o amor em vez da lenda. Alguns olhos molhados de emoção, alguns a sorrir com orgulho, alguns a sussurrar a sua história a novos ouvidos, passando a lição de que a grandeza nem sempre é barulhenta. Às vezes, sussurra. Às vezes, segura a mão de uma criança. A meio do caminho, Mariana parou de repente. Esperem. Todos congelaram, atordoados. Mariana largou a mão de António e marchou até Sandra, agarrou-na aos seus dedos e puxou-a na direção deles. A senhora vem também, ordenou ela gentilmente. Os heróis não andam sozinhos. Sandra pareceu surpreendida, depois profundamente comovida. Ela juntou as suas mãos, completando um pequeno círculo no mar de uniformes. Eles percorreram o trecho final juntos. Pai, filha, mulher, a encontrar esperança renovada, passo a passo, em direção à luz do sol, em direção à vida para além do sacrifício, em direção à felicidade silenciosa ganha através de batalhas vistas e não vistas. Quando chegaram ao fim, o marinheiro, com a voz embargada, começou um aplauso suave. Outro juntou-se, depois outro. Em breve, os aplausos ergueram-se, gentis, respeitosos, como ondas a subir e a descer numa costa calma. Não um rugido de celebração, um suspiro de gratidão. António inclinou a cabeça. Obrigado, murmurou ele. Por honrarem não quem eu fui, mas quem escolhi ser. Sandra aproximou-se, a sua voz mal audível acima da brisa. Os heróis reformam-se. Os pais nunca. Mariana apertou as mãos de ambos triunfantemente. E agora vamos comer gelado. O riso ondulou pelas fileiras. António sorriu, pleno e honesto, do tipo que não usava há anos. Gelado parece uma missão com a qual todos podemos concordar. Sandra roçou os seus dedos levemente nos dele. Uma promessa silenciosa. Não apressada, não dramática, apenas real e paciente. Vamos, sussurrou ela. Enquanto se afastavam da formação, de mãos dadas, coração com coração, a bandeira portuguesa agitava-se bem alto acima deles, a apanhar a luz do sol como esperança. Uma águia solitária sobrevoou o céu, as asas estendidas, a planar para o horizonte aberto. Não a lutar, não a fugir, apenas livre. E António, outrora uma sombra, outrora uma lenda, agora simplesmente um pai a caminhar em direção a um futuro cheio de manhãs gentis, levantou a sua filha, beijou-lhe a testa e entrou no próximo capítulo da vida. Não sozinho, não esquecido. Honrado pelo amor silencioso, pelo propósito firme e pela liberdade que apenas a paz pode trazer. E, leitores, obrigado por partilharem esta jornada silenciosa e significativa conosco. Antes de irem, adoraria saber de que parte do mundo estão a assistir hoje. A vossa presença aqui importa. A vossa história importa.
Por isso, sintam-se à vontade para deixar um comentário e dizer olá. Gosto sempre de ver de onde a nossa pequena comunidade está a sintonizar. Se esta história tocou o vosso coração ou vos lembrou da força, da bondade e do poder da família, por favor, considerem subscrever o nosso canal. É a melhor maneira de ficarem connosco no próximo capítulo inspirador e curativo. Obrigado, verdadeiramente, por passarem o vosso tempo aqui. Cuidem-se bem. Mantenham a bondade por perto.